Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre o parto humanizado. E está conosco para conversar sobre o tema a médica obstetra e ginecologista, professora da Universidade Fevale, curso de Medicina, Gisela Latorre. Tudo bem? Tudo bem. A doula e também terapeuta integrativa, Lohane Godoy. Tudo bem, Lohane? E a Ana Carolina Dalmas, que é mãe, a atriz, né? Mãe da pequena Antônia e da Teodora, que com a Antônia fez parto normal e a Teodora parto humanizado. Então, vamos começar pelo básico. O que é um parto humanizado? O movimento da humanização, ele preconiza que as gestantes tenham um atendimento baseado em evidências científicas, de uma forma que ela tenha um melhor acolhimento, que não seja feita nenhuma intervenção desnecessária que prejudique a fisiologia do parto e que esse bebê, ao nascer, tenha uma recepção, tenha um acolhimento melhor e tenha mais chances de se desenvolver como um ser humano melhor. É importante frisar que a ideia de humanização não necessariamente vai incluir um parto domiciliar, apesar de poder ser um parto domiciliar, porque a ideia é que cada mulher ganhe o seu bebê onde ela se sente mais segura, desde que ela tenha condições para isso. Esse lugar pode ser um hospital, pode ser uma casa de parto, onde a gente tem assistência ao parto normal com uma infraestrutura intermediária, e pode ser o domicílio da gestante, caso ela seja uma gestante de risco usual e não tenha nenhuma complicação durante o pré-natal. Os bebês nascidos nesse modelo têm uma chance menor de mortalidade na primeira infância, eles têm um desenvolvimento melhor, porque inclui coisas como o corte tardio do cordão, onde ele recebe um aporte sanguíneo extra depois do nascimento. Se espera, por exemplo, pelo menos 3 minutos, mas esse tempo é variável de bebê para bebê, porque existem cordões que continuam mandando sangue mesmo mais tempo depois do parto, então a gente reduz risco de anemia em toda a primeira infância, redução da necessidade de suplementação para o bebê. A mulher, passando por menos intervenções, tem um risco menor de sangramento pós-parto, ela tem uma recuperação melhor de todo o processo e o corpo dela vai estar mais preparado para a amamentação e para os cuidados desse bebê. Lohane, e como é que funciona o parto para parturiente? Assim, é mais tranquilo para a mulher? Como é que é o processo? O parto humanizado, ele tem essa premissa de que é o respeito pela escolha da mulher, né? A equipe que vai assistir, o local em que ela vai parir. Então, quando a mulher ela se sente respeitada, ela se sente mais relaxada e é possível que esse nascimento ocorra de forma mais harmoniosa. Então, recebendo todo esse olhar para a mulher respeitoso, eu percebo, enquanto doula, que esse processo do parto e até o nascimento e o pós-parto também, ele se dá de forma mais consciente, mais integral, mais possível de ser saudável, né? Pelo que estão falando, vocês falaram, a impressão que eu tenho é de que então a parturiente é a protagonista daquele momento. Exato. Em que a percepção que eu tenho é que no processo não humanizado não acontece isso. A medicalização da obstetrícia e dos partos, quando os partos tradicionalmente eram feitos por parteiras. O parto era um evento familiar e domiciliar. Com a modernização da sociedade, ele passou a ser um evento intra-hospitalar na maioria das vezes. E a mulher foi perdendo esse protagonismo e esse protagonismo foi sufocando no médico, a ponto de que muitas fotos postadas de parto aparece o bebê como um produto. O médico central, protagonista, e a mulher como um subproduto. Existem fotos que se tornam memes na internet, onde a mulher está no fundo, muitas vezes em posições humilhantes, exposta, e o médico segura o bebê. O pai, então, nem se fala, né? Nem aparece. É como se não tivesse existido, como se aquele bebê fosse uma propriedade do médico. E não é assim.
A ideia da humanização é que a mulher e o bebê são os protagonistas. A equipe de atendimento, que não necessariamente é composta por médicos, porque a Organização Mundial da Saúde orienta que profissionais capacitados para assistência do parto incluem as enfermeiras obstétricas, os médicos de família e, em alguns locais, até as parteiras tradicionais, conforme o que a gente tem disponível. Esse profissional está ali para assistir a mulher, como um papel secundário. De facilitador. Em países de primeiro mundo, a gente tem a assistência das gestantes de risco usual, feita por enfermeiras obstétricas e obstetrizes, ou as parteiras, formadas numa faculdade. Aqui no Brasil a gente tem na USP o curso de obstetrícia, onde o profissional sai capacitado para atendimento de parto. O obstetra, ele entra apenas em gestações de risco acima do usual, as de alto risco, onde a gente precisa do nível de complexidade no atendimento maior. Esse modelo de atendimento nos traz uma taxa muito menor de cesarianas, um uso menor de medicação, partos mais seguros, com uma taxa de mortalidade materna menor, de mortalidade infantil menor e uma satisfação infinitamente maior por parte das mulheres. Ana, tu que passou por esse processo, né? Tu teve a Antônia, né, no hospital, no parto normal, e a Teodora foi um parto humanizado em casa, né? Fala pra gente, assim, das diferenças que tu percebeu e sentiu entre um parto e outro. O parto da Antônia foi um parto repleto de violências obstétricas, com todo o kit de violência, e o parto da Teodora, então, foi um parto em que eu consegui me informar antes e me preparar para esse parto. E foi um parto natural domiciliar. E a diferença, eu vejo a diferença não só emocional, de eu me sentir protagonista desse momento, mas a diferença na minha recuperação no pós-parto, a diferença nela, no desenvolvimento dela. Então, acho que são gritantes as diferenças. Tu recomenda, então, para as futuras mamães fazer o parto humanizado? Eu recomendo que as pessoas façam o que elas puderem escolher, que elas possam escolher, né? E fazer o que elas realmente sentem que devem fazer, que elas tenham o poder de escolha. Sim, tu falou uma coisa muito importante, que é a violência, né, no parto. Segundo uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres, né, relatam violência física ou verbal, né, durante o parto. Minha pergunta é, será as equipes médicas, elas estão preparadas para um parto humanizado? Não. Salvo profissionais que vão atrás da formação, e isso passa por uma desconstrução do que foi aprendido durante toda a faculdade, especialização, as equipes não estão preparadas. E a gente acaba vendo, né, equipe, por exemplo, muitas equipes de enfermagem e muitas equipes que dão apoio ao atendimento obstétrico, um reflexo da atitude dos médicos. Como é muito focado na figura do médico, um parto usual, hospitalar, padrão, a gente acaba vendo em toda a equipe de atendimento o mesmo tratamento para a mulher. Rani, qual é a percepção que tu tem, assim, entre, como a Ana comentou, né? Fez o primeiro parto no hospital, né, sem assistência, e tu poder dar uma assistência para a mãe, mesmo no hospital, né, estar junto naquele momento único, né, íntimo e muito significativo para uma parturiente, né, estar sendo acompanhada por alguém. Qual a percepção que tu tem, assim, das vantagens de uma mãe ser acompanhada durante o parto? Com uma doula. Sim. Existem pesquisas científicas que mostram que uma mulher, quando ela é assistida por doula, ela utiliza muito menos recursos farmacológicos para dor. Ela tem um resultado ali do parto com muito maior satisfação. Então, um risco menor de cesárea diminui as possibilidades dela precisar de outras intervenções também. Então, na minha percepção, e de acordo com as pesquisas também,
a doula ela pode oferecer esse suporte, tanto emocional quanto físico, diminuindo a percepção de dor ou de qualquer situação em que a mulher sinta que ela não daria conta. E porque o papel da doula é esse, né? É oferecer esse encorajamento para a mulher, oferecer recursos não farmacológicos para a dor e dar esse suporte, esse apoio emocional, estar junto com a mulher. Então, é uma possibilidade. Porque também, né, Lohane, assim, e doutora Gisela e Ana, é um ambiente desconhecido no hospital, quer dizer, é um ambiente frio, Hostil. né? Hostil, exatamente, essa é a palavra. Então, fica mais difícil para a parturiente relaxar, né? Então, a questão de ter um acompanhamento é essencial. Muda tudo. Eu acho que muda tudo. Doula, se fosse remédio, seria antiético não prescrever. Mas aí o que a Lohane comentou, da questão da farmacologia ser usada, ela não agrada a indústria, né? Ela é contra. Ela não alimenta e não nutre a indústria, né? Por isso que é tão... a gente passa por um processo de bastante resistência para estar atendendo as mulheres dentro dos hospitais ou em qualquer outra situação de parto, seja domiciliar, né, também. E dentro disso, desse mesmo raciocínio, né, como a gente pode mudar essa cultura? No Brasil é o líder mundial em cesarianas, né? Segundo, eu levantei 57% dos partos são feitos em cesarianas. E a cesariana dá um controle do médico, né? Dá na questão do tempo ali do parto, os próprios planos de saúde também ganham, né? Com o tempo de hospitalização da parturiente, da mãe. Como mudar essa cultura? Pelas mulheres. Eu acredito que a gente vive num país capitalista. Quando a demanda por parto superar, que as mulheres conseguirem se convencer que se 57% das mulheres tivessem problema para parir, a humanidade não teria chegado em 2018. Então, que a mulher pode sim parir. Pois é, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que no máximo esse índice chegue a 15% nos países. Né? Em centros como modo geral, sim. Então, quer dizer, é um contrassenso mesmo. Em hospitais de saúde suplementar, no Brasil, a gente tem praticamente a inversão disso. Quando não é pior. A gente tem hospitais que têm 98% de taxa de cesariana. Daí fica um pouco, quer dizer, é uma cultura, né? Então vocês pensam então parte da escolha da futura mãe, né? Mas se, aí que tá, doutor, uma mãe que queira, né? Ela sempre vai ter a opinião do médico obstetra, né? Se ele for contra, dificilmente uma mãe vai conseguir se levantar contra isso, né? Muito difícil. Até porque a gestação é um período de muita fragilidade. A mulher precisa de apoio. É desumano uma mulher ter que lutar para parir durante uma gestação. E a senhora falou, né? Se doula fosse remédio, seria antiético não prescrever, né? Mas, Lohane, eu tenho a sensação de que a profissão de doula, né? E os profissionais não são em abundância, embora esteja mais presente, mas ainda é difícil encontrar. Essa impressão que eu tenho, perdão, uma ignorância minha, talvez seja bem ao contrário. Pode ser que seja difícil encontrar, sim, mas temos bastante doulas, falando aqui do estado, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem um número grande de doulas. O que acontece é que a doula hoje ela é uma ocupação e ela ainda não existe uma lei em âmbito nacional em que permita a entrada de doula nos hospitais. Alguns municípios possuem uma lei municipal, alguns poucos estados têm a lei estadual, mas existe ainda bastante retaliação a respeito disso, né, dentro do sistema hospitalar, para que a doula esteja dentro dos hospitais, para que a mulher possa receber a doula e o marido no momento do parto dentro do hospital. Existe uma confusão também, qual é o papel da doula, porque existe a lei do acompanhante, que permite que a mulher tenha um acompanhante da escolha dela. Geralmente a mulher escolhe o marido, né, e
a doula, nesse caso, ela não é acompanhante, ela faz parte da equipe. E muitos hospitais, eles fazem essa confusão de que a mulher ela pode escolher um acompanhante, ou a doula ou o marido. E não, a doula ela faz parte da equipe, ela não faz um atendimento técnico, mas ela oferece o suporte físico e emocional para a mulher, e o marido ele está no papel de pai. Então não dá para misturar esses dois papéis. Sim. Lohane, e aqui na região, há resistência dos hospitais em relação às doulas? Sim, a maioria dos hospitais não aceita, não permite a presença da doula no momento do parto. Alguns hospitais permitiam e acabaram proibindo a entrada das doulas. Isso acaba prejudicando principalmente a gestante, a mulher que está ali se organizando para ter uma doula. De repente o hospital ele impede a presença da doula e essa mulher ela se sente ainda mais vulnerável, né, para entrar no ambiente que já é hostil, sem a presença da pessoa que pode fornecer o apoio emocional, o alívio para esse momento, né, tanto emocional quanto o alívio da dor. Tem o medo da dor também, que às vezes a mulher passa. Então, sim, existe bastante resistência. Ana, fala pra gente então do papel da doula durante o parto da Teodora. Mas eu vou pedir para te responder isso após nosso intervalo, tá? O Em Pauta vai para um breve intervalo. Voltamos já. Voltamos com Em Pauta, hoje tratando sobre o parto humanizado. Tinha me ter perguntado, Ana, antes do nosso intervalo, sobre o papel da doula, né, no nascimento da Teodora. Como é que foi ter o amparo de uma doula? Eu acho que foi um dos pontos que definiu o parto ter acontecido da forma como aconteceu, com a tranquilidade que aconteceu. Eu lembro no meu primeiro parto que ele foi, se eu tivesse uma palavra para definir, era medo, por eu não saber o que estava acontecendo e acontecendo com o meu corpo, comigo. Então, eu acho que o papel da doula me deu tranquilidade, me deu um suporte emocional, me fez lidar com a dor de uma maneira diferente. De ver ela como um conforto, exatamente, um conforto. Realmente, mudou tudo, mudou todo o processo. Todo o processo. Doutora, a gente estava falando antes em leis, né? Aqui em Novo Hamburgo há alguma lei especificamente para o parto humanizado? Não, na verdade não. E nós tivemos aprovação há pouco tempo na Câmara de uma lei que dá às mulheres o direito de escolher a cesariana. É um contrassenso, assim, porque por medo da violência obstétrica, as mulheres optam por fazer uma cesariana, o que aumenta o risco de mortalidade, aumenta a morbidade do parto, porque aumenta o sangramento. A cesariana ela é uma cirurgia de médio porte, porque ela abre a cavidade abdominal. E a gente não tem uma lei da presença da doula como equipe de assistência, onde a gente teria uma redução, uma melhora da satisfação do parto e uma redução do desejo das mulheres pela cesariana. Doutora, a senhora, com esse pensamento, a senhora é uma voz dissonante dentro dos seus pares, assim, porque eu percebo que a humanização da medicina está acontecendo agora, quer dizer, por muito tempo virou algo de procedimentos. Não sei, é uma impressão que eu tenho, posso estar equivocado. Na verdade, o movimento da humanização, ele busca o trabalho em medicina baseada em evidências, como acontece em outras áreas da medicina. A diferença que a gente luta é para implementar isso no sistema, que é um sistema de muitos anos, que está muito medicalizado. Se a gente olhar dos últimos 40 anos para cá, a gente só tinha mais e mais intervenções no momento do parto. Acho que é natural que menos profissionais
busquem isso no início, mas eu espero que a nova geração de médicos que está se formando tenha essa ideia da humanização do atendimento. A gente estava comentando na hora do intervalo, né, sobre a humanização do parto e principalmente o parto normal, em vez da cesariana, os ganhos que o bebê tem, né, em relação a isso, né, sobre a colonização das bactérias, né, da mãe e não de outros, isso fica na criança para o resto da vida, né. A Lorraine tinha comentado sobre doenças respiratórias, né. Queria que vocês falassem mais sobre essa questão, assim, os ganhos que o bebê tem tendo um parto humanizado ou normal, né. O primeiro ganho de nascer de parto natural, de início espontâneo, é que o bebê que decidiu um momento dele vir. Então, a gente tem certeza da maturidade pulmonar fetal. Não é possível a gente mandar um WhatsApp pro bebê e aí tal dia, tal horário, está pronto. Isso diminui muito complicações respiratórias, porque facilita a transição dele, da vida intrauterina para extrauterina. O bebê recebe vários hormônios da mãe durante o trabalho de parto, que fazem com que ele se adapte melhor. Isso melhora o ajuste da temperatura corporal, a taxa de glicemia, melhora a amamentação, porque facilita que o bebê nasça mais pronto para mamar, que ele seja estimulado desde o início. E existe a colonização bacteriana pelas bactérias do trato gastrointestinal e genital da mãe durante o parto. O parto não é estéril, nem deveria ser, porque o bebê nasce e é colonizado pelas bactérias maternas. Diferente dele nascer num campo estéril, numa cesariana, onde ele vai ter contato primeiro com micro-organismos hospitalares e de outras pessoas que vão tocá-lo antes da própria mãe. Existe uma recomendação que se faça uma colonização do bebê com um swab vaginal. Se passa um swab na vagina da mãe antes do parto. Depois se passa na cavidade oral e no rosto do bebê. Esse swab, que pode ser uma gaze, uma compressa, para que ele tenha essa colonização. Isso muda toda a parte imunológica do bebê. Sim. Lorraine, fala pra gente como, antes eu comentei, né, que eu não conhecia tantas doulas, assim, como se pode encontrar uma doula? Existe no Rio Grande do Sul a Associação das Doulas do Estado, é a ADOSUL. No site da ADOSUL existe um mapeamento das doulas do Estado, então mesmo quem for do interior vai poder encontrar alguma doula próximo, né, na sua região. Então, as doulas nessa associação, além da gente ter esse mapeamento, a gente também tem outras práticas ali, né, enquanto nos organizar para que os projetos de lei sejam aprovados, para que a gente possa participar dos debates que existem nas câmaras, nos congressos das doulas também, para que a gente possa, no nível político, poder se organizar e, quem sabe, no futuro próximo, a gente ter uma lei aprovada. Pois é, então não há uma regulamentação da profissão e também não há uma garantia de que a doula possa participar como equipe. Não, algumas cidades sim possuem a lei da doula, mas existe esse projeto de lei no nível nacional que ele está sendo debatido há alguns anos. Quem coordena a banca de discussão dele é a deputada Benedita, em Brasília. Ele é um debate feito com doulas, com as associações de doulas de todo o país, e isso precisam ser alinhavadas alguns detalhes para que essa lei seja aprovada. A partir do momento que ela for aprovada no nível nacional, a doula ela vai ser aceita dentro dos hospitais, né? Doutora, a senhora comentou da lei aqui de Novo Hamburgo, né? E me escapou no momento, mas agora isso é preocupante, pode aumentar muito o número de cesarianas no município, né? Sim, já está aumentando. E isso traz consequências, como a senhora falou,
pode trazer consequências para as futuras gerações, no sentido até imunológico, né? Sim, a gente com certeza, assim, se continuar subindo indefinidamente a taxa de cesariana, a gente vai aumentar a mortalidade materna e vai aumentar a mortalidade infantil. Está diretamente ligado, então. Quer dizer, há dados, há pesquisas que apontam isso. A gente tem muito pouca cesariana. Por exemplo, como em alguns países da África, também é ruim. Aumenta a mortalidade. Por quê? Porque gestantes que necessitariam desse recurso não estão tendo disponibilidade de ter. Chega um índice que é mais ou menos em torno de 15%, segundo a Organização Mundial da Saúde, e agora saíram as novas recomendações. Se pensava que esse índice subiria, não subiu. Esse é o índice recomendado, que é onde a gente tem assistência ótima. Se a gente tiver um pré-natal adequado e um pós-natal adequado, complicações de parto e nascimento vão ser minimizadas, é quando a gente consegue o melhor índice. A partir disso, a gente começa a acrescentar risco. Falando sempre, sim, de um modo geral, se a gente pegar populações específicas de risco obstétrico específico, claro que essa taxa vai ser um pouco mais alta, mas não é a realidade das nossas mulheres. A maioria das mulheres são jovens e saudáveis. Ana, sobre o pós-parto que a doutora está falando, como é que foi para ti o pós-parto do primeiro, né, da Antônia, que foi no hospital, e o segundo, que foi em casa humanizado? Foi o primeiro pós-parto foi difícil, até porque tinha todo as feridas físicas do parto e as psicológicas, né? A Antônia no primeiro parto foi separada de mim na primeira hora de vida para todas as intervenções no bebê, e diferente da Teodora, que a gente teve a nossa primeira hora dourada juntas, pele a pele, então é muito diferente, não tem nem como comparar, não tem nem como... o desenvolvimento das duas é muito diferente mesmo, assim. Até o fato de alergias, por exemplo, a Antônia desenvolveu uma alergia alimentar bastante grave, o que não aconteceu com a Teodora. Lohane, fala pra gente assim, essa questão do pós-parto, né? Por exemplo, um pós-parto humanizado, ele diminui a incidência, por exemplo, de depressão pós-parto? Sim, um parto bem assistido, com esse olhar de respeito para a mulher, já diminui a possibilidade de depressão pós-parto. Então, um pós-parto também, com acolhimento, com respeito, no tempo de cada um ali, em que o bebê e a mãe eles possam ficar juntos, o bebê possa ser amamentado o quanto antes, e que esse ambiente não seja hostil, mas seja acolhedor, vai diminuir sim muito o índice de depressão pós-parto. E assim, uma coisa que é importante, assim, eu sempre gosto de frisar, é que quando eu começo a falar sobre esse assunto, as pessoas ficam com uma ideia de que eu acho que ninguém pode fazer uma cesariana. E isso não é uma verdade. Eu acho que a luta de todos os profissionais, doulas, médicos, enfermeiras obstétricas, pediatras, das mulheres que lutam pela humanização do nascimento, é que a gente tem uma assistência obstétrica tão boa que não seja necessário as mulheres terem medo do parto e quererem fazer uma cesariana. A cesariana ela é uma cirurgia ótima, ela salva vidas todos os dias. Ela só não deve ser feita para todo mundo o tempo inteiro, porque a gente vai acrescentar risco para mulheres que não têm risco. Porque torna um processo homogêneo, o que é muito singular para cada um, né? Para cada mulher e até o próprio bebê também, né? A sensação que eu tenho é essa, falando assim, de que parece que a cesariana, então, se torna uma linha industrial, que às vezes é muito necessária, é imprescindível para que a mãe sobreviva, né, e o bebê também, mas parece que é isso, assim, e se desconsidera todo esse momento especial, único, né, e significativo para a mãe e para o bebê, que é o nascimento, né, o momento do parto. Exato.
A senhora falou, né, que durante a minha pesquisa eu vi que tem menos de 3 mil enfermeiras que podem trabalhar como parteiras, né? E a senhora falou da USP, né, com o curso. Mas aí é muito pouco, né? Só a USP para o Brasil inteiro. Não, é pouco, com certeza. Então essa formação está deficitária. E também, assim, existe muita resistência por parte das entidades médicas na formação de outros profissionais habilitados para parto. É um trabalho de formiguinha, assim, mas a gente tem cada vez mais especializações e também eu acho que tem aumentado a procura de profissionais da enfermagem pela especialização em obstetrícia e ao curso de obstetrícia, onde se formam obstetrizes. Elas são obstetrizes. Ah, sim. Mas isso é essencial para que se dissemine o parto humanizado. Sim. A equipe multidisciplinar é fundamental. Ok. A gente está chegando no nosso final do programa, né? Já está no horário. Ana, quero agradecer muito a tua participação. Lorraine, quero agradecer também a tua participação. E doutora Gisela, muito obrigado. Obrigada. O Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.